Obrigado a todos que comparecem aqui presencialmente, que nos acompanham virtualmente. Mais um caso desafiador, aliás, é o que não falta, e vamos ver se a gente aproveita, né, Edileide? Quem está com a gente hoje? Pois é. Então, hoje, mais um caso interessante. Eu digo que sempre o caso clínico, às vezes, nos ensina alguma coisa, e algumas vezes os casos clínicos servem para confirmar uma ideia que nós temos, né? Mostrar que realmente é verdade o que a razão diz que deve ser. Eu acho que é o caso de hoje que vai nos mostrar que realmente o que a gente pensa é um pouco verdade. Então, temos hoje convidado especialíssimo o doutor Ribamar, nosso hemodinamicista preferido, já da diretoria aqui também da Mioca Imagem, que nos deu a honra da sua presença estando de férias. Ele veio aqui no Dante apenas para a apresentação do Mioca Imagem. Eu fiquei bastante feliz e agradecida. Obrigada, Ribamar. Estamos aqui também compondo aqui a nossa mesa, que não é mesa de verdade, o doutor Marcelo, né, que já é da diretoria também, o nosso R3 favorito, e que vão apresentar o caso clínico. Vai apresentar o doutor José, nosso R1 de cardiologia, e vai discutir posteriormente a doutora Giovana fazer um resumo do caso. Então, vamos começar. Obrigada a todos pela presença, os que estão presentes aqui na sala e os que estão nos assistindo remotamente. Estamos com alguma dificuldade de nos ver pela tela, né, mas daqui a pouco deve acender, mais ou menos. Vamos começar, então? Bom dia a todos. Como a doutora Edileide já falou, meu nome é José, sou R1 da cardiologia. Estarei apresentando com a doutora Giovana nosso caso hoje da Mioca Imagem. Descrição do caso: a primeira consulta desse paciente foi em 2020, CMS, sexo masculino, 58 anos, procedente aqui de São Paulo. Ele tem como história prévia da moléstia, é um paciente encaminhado ao instituto com a queixa de dor torácica desde 2019, ele intensificou essa dor a partir daí, ele relaciona principalmente ao estresse, uma dor recorrente que se mantém até o presente momento. No passado, ele já teve 2 episódios de infarto agudo do miocárdio, em 2008 e 2019, onde não tiveram a intervenção de angioplastia. Então, um paciente com 2 episódios de síndrome coronariana aguda, sem intervenção. Fez cateterismo nas 2 vezes. Além disso, ele é dislipidêmico, hipertenso e tem uma história familiar positiva para a morte súbita. O pai, aos 45 anos. Ao exame físico dele, é um paciente estável, sem alterações, sem sinais de edemas ou sinais de congestão. E vinha em uso regular de AS, isosorbida, atenolol, amlodipino, atorvastatina e sertralina. Esse aqui é o eletrocardiograma do paciente, o mais recente. Doutor Marcelo, por favor, você comenta. Bom, se trata, então, de um ritmo sinusal. A gente tem padrão de sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? A gente fecha para Sokolov-Lyon. Um eixo preservado. Acho que uma alteração de reposição também ventricular em parede ali, D2, E3 e AVF também. Mas não está batendo muito com a história de 2 infartos prévios, né? Não tem nenhuma... A gente não vê nada de uma onda Q, né? Uma progressão, de repente, uma progressão lenta de R, de V1 a V6, não tem nada disso, não tem onda Q, que possivelmente poderia falar de algum evento prévio. Vamos perguntar para o doutor Ribamar, se esse paciente estivesse no pronto-socorro, né, numa daquelas 2 vezes que ele chegou com dor, com troponina um pouco alterada, com esse eletro, o que você pensaria, Ribamar? Bom, doutora Edileide, aí tem a história, ele tem uma idade para doença coronária, tem fatores de risco para doença coronária, e tem essa história prévia de 2 eventos. Mas isso aí joga para os 2 lados. Já me faz também supor que esses 2 eventos anteriores foram submetidos a cateterismo e nada foi feito. Então, já acende também um alarme na minha cabeça, sendo um em 2019, até certo ponto recente. Que ele pode ter eventos, eu não vou negar que ele saiba o diagnóstico que ele teve de infarto, eu não vou dizer que isso é uma mentira, mas levanta ou acende uma luzinha para que seja um infarto por outras etiologias, que não exclusivamente pela doença coronária. Porque 2 CATs, 2, 3 anos antes, sem ter feito nada, provavelmente é porque não encontraram uma doença aterotrágica coronária significativa. Porque ele não fala em cirurgia, não fala que foi indicado nada, ele só não foi tratado. Então, apesar da enzima alterada, apesar da história prévia, talvez eu fizesse uma investigação primeiro menos invasiva, talvez não mandasse de cara para o cateterismo. Seria a minha ideia. Um ecocardiograma inicialmente, né?
Fernando Scolari está aqui conosco. O que você pensa desse caso, Fernando? Faria um CAT a curto prazo, primeiro Bom, eco. pessoal, tudo bem? Tudo bem, Fernando? Agora, de novo, voltando às terras brasileiras aqui. Está de volta ao Não, é Brasil. interessante o caso, acho que o Dr. Ribamar levantou bem assim, Bem-vindo de a volta. questão de que o eletro ele não tem alterações isquêmicas, né? O Dr. Ibrahim também falou, né? Para pensar numa doença isquêmica e infartos prévios. Agora, é interessante porque ele tem, ao mesmo tempo que ele tem os fatores de risco, ele teria essa história que a gente muitas vezes embarca no que o paciente diz, mas a gente sempre tem que botar um ponto de interrogação, né? Por outro lado, ele tem uma HVE no eletro e ele tem uma história familiar de morte súbita. Será que foi isquêmica? Eu talvez falaria com o paciente tentar entender como é que foi essa morte súbita do pai, porque daqui a pouco pode ser uma miocardiopatia com hipertrofia, que certamente causa angina. Quem trabalha com hipertrófica sempre recebe os pacientes com histórico de infarto prévio, a gente vai ver essa angina de uma hipertrofia. Então, eu concordo, acho que a avaliação com o eco desse miocárdio aqui é fundamental, né? Perfeito. Vamos, então, em frente ao ecocardiograma. Esse paciente já trouxe para a gente, na primeira consulta, um ecocardiograma transtorácico, que chamava a atenção o espessamento assimétrico da espessura das paredes do ventrículo esquerdo, com predomínio septal, medindo seu maior diâmetro 20 milímetros e sem gerar gradiente significativo da via de saída do VE em repouso e após a manobra de Valsalva. Ele tinha uma fração de ejeção preservada, cerca de 60%, mas uma disfunção sistólica grave no strain de 8,4%, além de uma disfunção diastólica discreta grau 1. Não tinha sinais de hipertensão pulmonar e uma veia cava de 14 milímetros com a colabação maior que 50%, além da hipocontratilidade septal. Então, o que chamava a atenção era esse septo de 20 com a parede posterior de 8. Essa grande assimetria, né, não deixa dúvidas para dizermos que esse paciente é portador de uma cardiomiopatia hipertrófica, já que não foi identificado o gradiente, uma cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva. Eu achei interessante desse caso, infelizmente o doutor Tito teve um problema de última hora, não pôde participar, essa redução importante do strain, veja que o strain global deu 8,4, quando normal acima de 18, e, paralelamente, uma fração de ejeção preservada, uma fração de ejeção de 60%, né? E, se a gente for considerar uma disfunção pelo strain, uma disfunção sistólica grave. Realmente é uma coisa que a gente não esperava, e ainda mais sem nenhuma alteração de pressões intracavitárias, né? Sem hipertensão pulmonar, uma veia cava ok, né? E essa desproporção, fração de ejeção e strain. Sabemos que o strain altera precocemente em relação à fração de ejeção, né? Mas uma diferença muito grande. Alguém quer comentar? Marcelo, algum comentário sobre o eco? Tem alguém que faz eco que queira fazer um comentário sobre isso? Só uma pergunta, doutora. Salvo engano, essa condição da hipertrofia sem gradiente foi descrito não muito tempo atrás, né? Na década de 60, por Braunwald, não foi ele que descreveu isso aí primeiramente? O Eugene Braunwald. Então, de início foram descritos casos de hipertrofias com obstrução. Inclusive, o nome da doença de início era estenose subaórtica hipertrófica, porque foi uma família de pacientes com obstrução de via de saída. Então, o que se achava, então, o nome da doença era estenose subaórtica hipertrófica. E, ao longo do tempo, foi se vendo que há uma parcela de pacientes que é reduzida, né, em torno de 75% dos pacientes têm obstrução, que também podem não ter, por isso que o nome modificou, passou a ser cardiomiopatia hipertrófica, já que podemos ter hipertrófica obstrutiva ou não. Então, essa é a questão. Quer fazer algum comentário, Fernando? Eugene Brown Circulation 1959. Esse é o artigo. É bem interessante de ler, na verdade. Eu acho que duas coisas aqui. Realmente, o quadro aqui é importante, assim, essa simetria acho que está bem inequívoca. É importante a gente lembrar que o gradiente, o fato de não encontrar um gradiente com Valsalva não quer dizer que ele não exista, né? Manobras provocativas como o esforço, ele pode relevar até 30% de pacientes substitutivos que em repouso e Valsalva não apresentariam essa gradiente na via de saída. Então, é importante sempre que o paciente tiver sintomas em quadro compatível, a gente ir atrás. Acho que é só isso que eu gostaria de acrescentar. E realmente esse strain bem reduzido, certamente não me passaria como um paciente classe 1, talvez ele tenha algo mais importante.
A manobra de Valsalva é como uma técnica meio grosseira, né? Aquilo que a gente dispõe facilmente, mas muitas vezes o paciente não faz a Valsalva como deveria também, né? A gente tem dificuldade, o paciente colaborar fazendo uma boa manobra, mas, sem dúvida, a manobra provocativa ideal seria o esforço físico, né? Fazer o paciente esforço eco com estresse físico, para você dizer que não tem obstrução. Recentemente, eu vi um paciente que tinha 0 de gradiente em repouso, mas não foi feito Valsalva no eco dele. Quando fizemos esforço, ele aparecia um gradiente de 200 milímetros de mercúrio com esforço. Então, a gente achava que ele era não obstrutivo e, na verdade, ele tinha obstrução quando a gente fazia a manobra. Mas se reconhece que 75% dos pacientes são obstrutivos, tanto em repouso como manobra, mas uma parcela em torno de 25% dos pacientes não tem obstrução nem quando a gente faz a manobra provocativa ideal, né? Algum comentário? Podemos ir em frente. O strain realmente nos estranhou nesse caso, né? O strain estranhou. Vamos em frente. Então, nós temos um paciente com uma dor torácica recorrente e 2 episódios de infarto em 2008 e 2019, que veio para nós com ecocardiograma com assimetria septal de uma provável cardiomiopatia hipertrófica. Ficamos nos questionando o porquê dessa dor torácica. Se seria apenas pelo quadro da cardiomiopatia ou se teria alguma coisa a mais para a gente investigar, já que ele tem 2 episódios de infarto. Então, o que nós poderíamos fazer? Um teste ergométrico, um ecocardiograma com dobutamina, com estresse físico, uma angiotomografia de coronárias ou até mesmo um cateterismo cardíaco. Esse é um grande dilema no dia a dia, né? Porque às vezes a gente acha que é tudo hipertrófico, mas será que é mesmo, né? A gente está numa situação. Esse paciente especial nos obrigou a gente seguir no caminho da DAC por conta dessa história dos infartos prévios, né? E agora vamos ouvir a opinião, quem quer votar em cada um. Doutor Marcelo, quer votar aí no teste ergométrico? O que você acha do teste ergométrico? Eu acho que, se tratando do paciente com uma provável hipótese de cardiomiopatia hipertrófica, o teste ergométrico sintomático estaria contraindicado, no meu modo de ver. Uma angiotomografia também não pediria, porque esse paciente, eu acho que já é sabidamente coronariopata, acho que não pedia angiotomografia de coronária. Mas a gente não tem certeza ainda que ele não tem lesão coronária, né? Ele não nos contou os resultados do CAC prévio. Mas eu acho que com essa história, vários fatores de risco, acho que dá que a gente já sabe que ele tem. Eu acho que, não sei se a angio-TC ia ajudar a gente. Não sei. Com dobuta também, aparentemente, tudo bem que ele não tem opção na via de saída, teoricamente não estaria contraindicado. Mas eu acho que, nesse caso, eu acho que eu iria para um ecocardiograma com estresse físico. Eu vou tirar do meu lado. Eu indicaria a angiotomografia do Dr. Ibrahim. Eita! Porque, assim, com 2 cateterismos prévios, sem ter feito nada, esse diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, assim, hoje a tomo ela vai um pouco além de dizer que tem DAC. DAC, é óbvio, ela vai ver calcificação, mas hoje a quantificação da placa, os recursos que eles têm até de fisiologia que eles podem fazer quando querem, eles vão muito além desse diagnóstico simples de DAC. Óbvio que vai ter sempre aquela zona intermediária. O Dr. Ibrahim sabe mais do que eu, aqueles 60%, 70% da tomo que vai deixar em dúvida. Mas se ele tiver lesões discretas, 20%, 30%, eu não tenho por que mandá-lo para o cateterismo pela 3ª vez. Essas histórias prévias. Eu faria, mesmo fazendo cateterismo, eu indicaria angiotomo. Vamos deixar Ibrahim para o fim. Eu queria pensar aqui no eco com estresse físico. Vejam que a gente ia matar 2 coelhos com uma cajadada só, né? A gente ia tentar identificar um gradiente latente, que poderia aparecer só no esforço, e tentar identificar se haveria alguma resposta isquêmica. Eu penso assim que talvez no futuro a gente use mais esse recurso. O paciente chega com dor, a gente faz um eco, identificou qualquer outra doença. Aí a gente já pode complementar o eco com esforço para a gente ver se aparece alguma alteração isquêmica. Uma ideia, mas é uma coisa, não é a nossa rotina atual, lembrando que você não é a alteração realidade. isquêmica também não seria possível de acontecer na miocardiopatia hipertrófica, mesmo sem a DAC? Sim, é possível, mas a gente não espera uma parede ser mais hipocinética do que a outra, né? A gente não espera. A gente espera que haja hipercinesia de todas. Então, o eco com estresse sempre vai, se houver uma lesão de uma parede, de uma artéria, tenderia a ter uma menor contratilidade naquela artéria com o incremento do esforço físico. Vamos ouvir o Fernando Scolaro. Qual é a sua vota em quê, Fernando? Boa. Não, eu acho que o teste ergométrico eu não faria. O eletro de base ele geralmente já é alterado na hipertrófica, então acho que normalmente não auxilia muito para nós, exceto para ver questões de pressão, queda de pressão no esforço, né?
Eu concordo, assim, a questão do eco pode vir nos trazer uma questão para o gradiente, né? Mas se for uma isquemia da hipertrófica, vai ter uma alteração difusa, né? A gente não costuma ver tanto assim, no eco. Particularmente, sendo que o paciente tem alguns fatores de risco e que o quadro clínico da angina da hipertrófica e da angina propriamente isquêmica coronariana é igual, são iguais, eu entendo que esse paciente tem um risco moderado de ter DAC. Inclusive porque ele já tem 50 anos e quando a gente olha desses últimos trabalhos que fez a evolução da hipertrófica e mostrou as causas de morte, a partir dos 50, 60 anos aumentam as causas não relacionadas à morte súbita e não relacionadas à hipertrófica em si. Entram as outras causas cardiovasculares também. Então a gente não pode esquecer que por mais que se tenha hipertrófica, ele pode ter DAC perfeitamente e pode ser bastante comum. Então, de forma pragmática, eu gosto de ir para o CAT, né, na hipertrófica. Assim, a não ser que o paciente seja de baixo risco, sem fatores de risco. Aí eu vou para um teste mais funcional, cintilo, mas do contrário, eu praticamente eu gosto de selar a história do cateterismo. Perfeito. Doutor Ibrahim, defenda o seu peixe agora. Não, eu acho que são condutas que têm que ser individualizadas. Não dá para a gente usar uma conduta só para todo mundo. Vai ter paciente que vai se beneficiar mais de um exame ou mais de outro. Nesse caso em especial, meu raciocínio era muito parecido com o do Ribamar. Apesar de ela ter fator de risco, de ser possível que ela tivesse DAC, ela tinha 2 CATs em que feitos numa teórica fase aguda de eventos que não teve opção por fazer algum procedimento e o eletro dele não me convenceu de que ele tivesse sequela de evento antigo. Então, talvez, nesse caso, eu fosse mesmo para o lado do angiotomo, porque, embora eu concorde com o Marcelo e com o Fernando que o paciente é de risco moderado, com essas duas coisas, do eletro e desses 2 CATs, eu já acho que o risco dele passou a ser um pouco mais baixo. Então, caberia fazer a tomo. Mas ele ainda está na zona de cinza, que não está errado pedir um ou pedir outro. E a ressonância com dipiridamol? A ressonância com dipiridamol, eu vou ser bem sincero, a gente tem pouca experiência com pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. E o meu problema com testes funcionais nos pacientes com hipertrófico é que eles podem ter defeitos de perfusão. E esses defeitos de perfusão não estão proibidos de acontecer no subendocárdio. Então, eu acho que é uma opção, assim como os outros exames funcionais, mas eu prefiro o exame do paciente com hipertrófica, porque ele pode ter isquemia e a gente pode confundir a causa da isquemia. E, mas aí o defeito não é reversível. Tá bom, mas pode ter doença coronária, teve um infarto prévio, teve alguma coisa antes, com oclusão de microcirculação que daria quadro parecido. Então, no paciente com hipertrófico, eu tenho uma tendência, menos baseada na literatura e mais na minha impressão, de que o exame anatômico é melhor do que o funcional. Perfeito. Só que a clínica desse paciente não tem mudado, não é isso, doutor José, ao longo do tempo. E ele já tem uma investigação invasiva prévia, né? 2 CATs prévios, que a gente poderia analisá-los agora, já que não mudou nada a clínica, né? A gente poderia analisar depois se ele já tinha alguma lesão prévia ou se eram CATs normais, né? Não tinha nenhuma lesão. Então, a gente até no momento a gente não sabe, a gente só vai saber depois que a gente apresentar esses CATs posteriores. Vamos em frente, então, doutor José. Agora seria o slide do Dr. Tito, né? Infelizmente ele não pôde comparecer. Vamos ao próximo. E agora a apresentação do Dr. Ibrahim. Esse exame foi feito posteriormente, foi feito atualmente, depois a gente vai mostrar o cateterismo, que a gente deixou para o final, para o doutor Ribamar. Então, vamos primeiro à ressonância atual, né? Aliás, ele tem 2 ressonâncias. Nós vamos acabar mostrando as 2, nesse caso. É bastante interessante, e ontem, quando eu estava preparando as imagens, eu lembrei desse comentário que a Edileide fez respondendo ao Ribamar, que essa doença já chamou estenose subaórtica hipertrófica, né, e que a gente observa ainda uma certa heterogeneidade de hipertrofia, é verdade, mas existe um aumento da espessura miocárdica em todas as paredes. Nós vamos ver que não existe um turbilhonamento acentuado na via de saída, mas é um predomínio algo mais na parede anterior. Feitas imagens com edema, e aqui um pouco, claro, nos meus comentários, como eu digo, muitas vezes eles têm spoiler, né, porque a gente já sabe o caso qual é, vejo que esse paciente tem áreas de edema. Tem área de edema subendocárdico na parede lateral, tem área de edema que também pega o subendocárdio da parede septal, pega a área de edema também na porção lateral alta. E aqui mesocárdica.
Ah, verdade, aqui eu esqueço, eu estou vendo aqui e esqueço que vocês não veem, é verdade, erro meu. Aqui, pronto. Agora sim, o edema vindo, aparecendo na parede lateral, subendocárdica, o edema aparecendo na parede septal baixa, subendocárdico também. Aqui já para o transmural, quem sabe até subepicárdico, na porção médio-apical, na porção médio-basal, e sim ele fica um edema mesocárdico. Quando a gente analisa a perfusão, e aí de novo vai aquele aviso de conflito não de interesse, mas de viés de conhecimento do caso, o que a gente vai observar é que esse paciente tem defeitos de perfusão, principalmente aqui, olha, notem nessa região, as imagens são feitas em repouso, então existe um defeito de perfusão. Por casos como esse que eu tenho esse viés pessoal, de novo, não é baseado na literatura, bem grande assim, não é baseado na literatura, é uma impressão pessoal, então não vale quase nada, né? Que a gente tem defeitos de perfusão que podem nos confundir um pouco na realização de exames funcionais. A cine em eixo curto mostra a contratilidade bastante aumentada, como a gente observa, a espessura muito aumentada também. Notem como ela tem um predomínio septal, sim, mas nenhuma outra parede tem espessura preservada, e à medida que nós vamos chegando nas porções médio-basais, a cavidade é um pouco maior. Não muito, mas é um pouco maior. Se nós fôssemos dividir a contratilidade por regiões, seguramente a fração de ejeção desses 3 cortes mais apicais seria acima de 80%, desses outros 2 seria alguma coisa ao redor de 60%. Notem que existe projeção do miocárdio em direção à via de saída do ventrículo direito, mostrando que a hipertrofia é bastante heterogênea. Em seguida, um corte 3 câmaras e um corte 4 câmaras, ambos mostrando que a cavidade realmente quase desaparece na sístole das porções mais médio-apicais, né? E aqui aquele desarranjo dos papilares que muitas vezes está envolvido com a presença da insuficiência mitral. Colocando um pouquinho de cor na coisa, a gente vê de novo uma simetria de contratilidade, algum grau de insuficiência mitral não muito grande, e a cavidade praticamente desaparecendo, e aí nós vamos para o realce tardio. E observe que caso interessante, e aqui eu vou citar o nosso amigo Luciano Aguiar, que gosta sempre de dizer que nos reserva sempre surpresa, que se a gente for olhar aqueles diagramas que geralmente mostram como é o realce da cardiomiopatia hipertrófica, eles vão mostrar um realce parecido com esse, que é um realce mesocárdico na junção do ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. Mas aqui tem mais coisa. Tem um realce difuso que pega todo o septo, tem um realce mais subendocárdico, exatamente na região que tinha isquemia. Existe realce epicárdico também. Quando se olha as imagens 4 câmeras, é interessante que ele tem uma preferência pela distribuição da parede lateral mesocárdica, lembrando um pouco o padrão de realce que a gente costuma ver no FABRE, mas existe sim mais realce nas porções mesocárdicas do septo, e o corte de 3 câmaras mostra que a distribuição dessa fibrose é fundamentalmente apical. Gravem essas imagens, que agora nós vamos para a ressonância número 2, que já mostra, que foi feita mais perto dessa última consulta, ela já mostra um aumento da presença de edema desse paciente, de novo, edema subendocárdico, o defeito de perfusão que já existia anteriormente, agora um pouco mais extenso, e vistas as imagens estáticas, vão mostrar a perfusão dinâmica, para se perceber o defeito de perfusão nessa região, o defeito de perfusão nessa região. Nos segmentos mais basais, de fato, a gente não tem defeito de perfusão. O defeito de perfusão mais pronunciado é na parede lateral e lateral alta. A contratilidade no eixo curto, sem querer induzir, mas já induzindo, notem que a cavidade diminui bastante, mas não tanto quanto ela diminuía no exame anterior. À medida que nós vamos indo para as porções mais basais, parece inclusive ter existido um aumento da cavidade, um aumento do diâmetro, do volume das cavidades. E agora, quando nós chegamos no corte 3 câmaras, vejam, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Notem que, como essa imagem é feita depois da perfusão, já existe um realce precoce, essa parede é mais branca. Existe um aumento do átrio esquerdo em relação ao aumento tão expressivo da insuficiência mitral. Mas o realce tardio agora é muito mais extenso do que naquele primeiro exame, principalmente nas porções. Já existia uma preferência pelo comprometimento médio distal, mas agora vejam que ele é muito mais intenso e extenso. Na porção apical ele pega praticamente toda a circunferência do coração, a mesma coisa nas porções médio-apicais. Conforme nós chegamos nas porções médias do coração, o é evidente. Visto em 4 câmaras, ele também parece maior no septo do que era anteriormente, aquele comprometimento de parede lateral praticamente.
Para facilitar, a gente fez aqui uma comparação dos dois exames. Notem a contratilidade no exame inicial. Vejam como a contratilidade não é a mesma no exame de acompanhamento, quer dizer, como é um paciente com hipertrófica, a gente percebe que a contração está acima do normal, ou deveria dizer uma fenocópia de hipertrófica, não está fechado o diagnóstico ainda, né, Edilene? A contração é acima do normal, mas ela reduziu um pouquinho de um exame para outro, e, fundamentalmente, as 3 imagens de cima são do exame inicial, as 3 imagens de baixo do exame de follow-up. Vejam como houve um aumento muito expressivo do grau de que nós tínhamos anteriormente, ou seja, houve uma progressão daquilo que a gente acredita seja a fibrose. E, da mesma maneira, aquelas imagens em 4 câmaras que a gente já lembrava, né, a memória visual já permitia entender que existia algum grau de aumento da fibrose no septo, a gente percebe que isso aumentou aqui. Então, pela ressonância, sairia com um diagnóstico compatível com cardiomiopatia hipertrófica, com fibrose que era moderada, passou a ser extensa no segundo exame, principalmente nas porções apicais. 2 anos. 2 anos. Ibrahim, você diria que esse paciente múltiplos infartos, vamos dizer assim. Esse paciente teve múltiplas perdas, né? Ele tem perda. O padrão de realce não é exatamente o padrão que a gente associa à isquemia, porque aqui, por exemplo, nessa região, que também teve aumento, não é uma região subendocárdica, ela é subepicárdica. Lateral, sim, esse padrão até poderia ser entendido como isquemia, mas nesse exame anterior, um padrão coronariano, mas nesse exame anterior não, ele era absolutamente mesocárdico. E da mesma maneira aqui é um padrão mesocárdico na evolução, então eu diria que houve um aumento da fibrose. Não tem muita pressão por aqui de que tenha sido consequência de doença coronária, mas parece ser mais... Porque a gente fala sempre do infarto, já pensa em DAC, mas a gente pode pensar um infarto, ou não, né, uma minoca, né? Exatamente, minoca, esse cairia no diferencial. Coronária. Mas ele tem um realce transmural e na parede lateral, ele perdeu toda a parede lateral apical. Né? Se tivesse que existir doença coronária em algum local, poderia se apostar numa diagonal, numa circunflexa. Perfeito. Ok, mas apesar disso, a fração de ejeção dele é ainda preservada. Só aquele estresse esquisito, o estresse esquisito que deu muito baixo no primeiro eco. Né? Piorou um pouquinho. Piorou um pouquinho a fração de ejeção. Então, agora vamos tentar entender o que está acontecendo com esse paciente. Ele tem coronária, vamos voltar aqui. Quem de vocês acha que a gente vai encontrar alguma lesão coronária? Levante a mão. Tem doença coronária nesse paciente? Alguma lesão epicárdica? Nenhuma mão levantou, doutor Ribamar. Cadê? Eu não vi. Lá atrás, sim. Vamos ver. O Fernando Scolari está levantando a mão. Vamos lá. Mas eu também já dei spoiler para o Fernando no congresso do DEIC. Se não vale. Vamos, então, em frente. Vamos lá. Eu ainda continuo insistindo que eu pediria angiotomografia, mas vou fazer o cateterismo. Acho difícil, realmente, sem brincadeira, mas eu acho difícil, numa investigação profunda, você não passar pelo cateterismo. Seria muito difícil evitar, ainda mais não tendo em mão os exames prévios, não tendo disponibilidade de vê-los. E mesmo assim, a imagem, o doutor Ibrahim falou que não é típica na maioria, mas tem um ponto lateral que deixa em dúvida. Então, é muito difícil você escapar de fazer o cateterismo. A gente brinca aqui que não seria o hemodinamicista não querendo fazer o exame, mas eu acho que faz parte do rol de investigação desse paciente, sim. Mas, Ribamar, esse CAT foi feito em 2019, no momento que ele chegou com o diagnóstico de infarto, no outro pronto-socorro. Não foi nosso esse cateterismo. Esse que eu estou mostrando agora. Esse que você vai mostrar não é nosso e é de 2 anos atrás. Eu posso falar mal dele, então? Pode. É associado com a primeira ressonância, não com a segunda. Com a primeira? Com a primeira. Tá bom. Não, tudo bem. Vamos lá. Bom, aqui é uma coronária direita, vista em oblíqua esquerda, quando o tubo, a cabeça do paciente está aqui, o tubo está colocado aqui, que mostra já de princípio que ele é um paciente realmente que tem doença coronária, doença aterosclerótica coronária. Como é que se vê isso? Vocês veem aqui a imagem estática, vocês observem o calibre dessa coronária direita, aqui é o catéter, aqui começa a coronária direita, ela tem um calibre grande, e a fina, estreita, difusamente no terço médio, até mais ou menos recuperar o calibre na sua porção distal. Isso tudo aqui é ateroma, é doença coronária, é placa. O grau dela não é importante, é uma placa que a gente diria visualmente uma placa de 40%, segmentar no terço médio da coronária direita.
fez uma outra visão da... Agora ele tirou o tubo daqui e jogou para o outro lado, é uma oblíqua direita, não é mais uma oblíqua esquerda. Quando a gente tem lesão no terço médio da coronária direita e tem alguma dúvida, a gente faz essa inversão de ângulo 180 graus para poder ter uma noção melhor daquela placa que pode ser excêntrica. E o que observa? Novamente, tem uma placa realmente aqui no terço médio. Nessa projeção, ela parece um pouco mais do que 40% da anterior. Ela parece uns 50%, no máximo, 50%, 60%. Não é uma placa que eu quantificaria do ponto de vista geográfico como importante, mas não é tão focal. Ela começa aqui e o ateroma você vê que ele vai até mais ou menos aqui. Ó. E tem irregularidades no trecho distal, mas tem uma placa de até 50% no terço médio. E, ao contrário do que eu prometi, o exame, pelo menos até agora, está bem feito. Na esquerda também tem coisa. Isso aqui é o que a gente chama de projeção panorâmica, que o paciente está aqui e o tubo está aqui. AP, no meio. Para que essa projeção serve? Ela serve para ver o tronco, às vezes a parte proximal da descendente anterior e a circunflexa. E a gente consegue observar, novamente, pela comparação visual, que o calibre do tronco, na sua origem, é um calibre grande, que ele vai afinando. Ou seja, tem uma placa no tronco, que começa no terço médio, é mais pronunciada no terço distal, atingindo, ou acometendo, pelo menos parece nessa projeção, o ósteo, tanto da DA como da CX. Mas, novamente, visualmente não parece ser um ateroma importante. Eu diria que no terço distal do tronco tem uma placa de 40%, e na origem das artérias, 30% a 40%, da DA e da circunflexa, nessa projeção. A gente nunca pode fazer o diagnóstico ou a quantificação por uma única projeção. A gente sabe que placas podem ser excêntricas, podem projeções que encurtam. Vista numa outra projeção, essa projeção é quando o tubo está na cabeça do paciente. É uma projeção cranial. Essa já esconde praticamente a lesão do ósteo das artérias. Você não consegue ver bem. Que tem alguma placa no tronco, que vocês vão ver que tem um afilamento aqui distal do tronco, mas essa projeção é para ver bem a descendente anterior. Você vê que ela estica bem a descendente anterior, que tem irregularidades apenas, e tem um diagonal, que eu diria que é um diagonal não desprezível, um diagonal que deve ter uns 2, 2,5 milímetros de extensão, que na sua porção proximal tem uma placa de uns 70% aqui proximal. Por coincidência ou não, é na porção lateral do coração. Essa projeção é uma cranial também, só que agora o tubo não está mais centrado na cabeça do paciente, ele está desviado para a esquerda. Para que serve essa projeção? Ela é boa para ver o tronco em si, você vê o tronco com mais detalhes, não vê bem a bifurcação, mas vê o tronco em si e percebe que ele tem uma perda de calibre. E dá para ver bem a porção distal da DA e da CX, que não tem ateromatose importante. O diagonal está escondido aqui, porque ela encurta o diagonal, a porção proximal. E essa é a famosa spider, né, ou aracnídea, que é excelente para abrir o tronco distal e o ósteo da DA e CX, ver as porções proximais da DA e CX. E aqui está mais claro ainda a placa distal no tronco, aqui até parece um pouco mais. Eu falei na primeira projeção, na panorâmica, que eu estimava nos 40%, aqui eu já diria que pode chegar aos 50%, até quem diria 50%, 60%, se você comparar o calibre aqui com o calibre daqui. Entretanto, do ponto de vista geográfico, ela não tem características de instabilidade. Não tem... Quais são as características de instabilidade que a gente observa pela angiografia? Trombo, flap, úlcera, não tem nenhuma irregularidade de bordo, não tem nada disso. Parece uma placa estável. E os ósteos da coronária, que provavelmente estavam sobrepostos na outra imagem, aqui não parece ter nada importante, nem na DA, nem na CX. Tem uma placa do tronco distal, de 50%, e uma placa no diagonal de 70%. E a ventriculografia, como o doutor Edileide falou, corresponde à primeira ressonância. O doutor Ibrahim falou que, na época, realmente a ressonância ventrícula era normal. E é normal aqui. Ó. Você não vê em termos de sístole. A função sistólica global é preservada. O que você vê é que a cavidade ela é mais... não sei se vocês conseguem perceber daí, mas ela é mais trabeculada. Você vê um ventrículo realmente mais espessado, uma cavidade pequena, pela hipertrofia. Óbvio que você não vai fazer o diagnóstico pela ventriculografia de cardiomiopatia hipertrófica. Talvez pelo recuo, se a pessoa tivesse pensado nesse diagnóstico, botar não com pigtail, porque o pig, esse catéter que vocês veem aí, que tem o formato do rabo do porco, ele não tem furo terminal, ele tem furos laterais. Então, você fazer o recuo do ventrículo com esse catéter, muitas vezes você não percebe o gradiente quando ele existe. O ideal seria você colocar um catéter de furo terminal,
geralmente o multipurpose ou o EBU, que é aquele catéter mais afilado, e fazer o recuo para você medir gradiente de via de saída. Com esse catéter, você pode, até por coincidência ou por sorte, descobrir um gradiente. Mas você vai ficar em dúvida se é um gradiente aórtico, subaórtico. Então, assim, não é o catéter ideal. E, geralmente, as pessoas não fazem se não tiver em mente o diagnóstico. Você tem um ventrículo espessado, como você tem aqui, você está presente em várias doenças, hipertensão arterial crônica, você vê muitas vezes espessamento. Até o coração de atleta, muitas vezes, tem isso. Então, só pela ventriculografia, você não suspeitaria, não soubesse eu o retrospecto dessa doença. Mas, do ponto de vista coronariano, é isso. Tem doença aterosclerótica, tem uma placa moderada distal do tronco e uma placa de moderada importante no terço proximal da diagonal. O resto são ateromatoses discretas. Perfeito, doutor Ribamar. Vamos continuar? Perfeito mesmo, brilhante. Eu não sei se ajudou ou confundiu. Então, mostrou que os dois que votaram que tinha lesão coronária acertaram os dois, mas nenhuma lesão coronária grave. Não é isso, Ribamar? 3, o Fernando Scolari e o Marcelo, 4. 4 votaram em lesão coronária, só que nenhum deles acertou quando se fala em lesão coronária grave a ponto de causar alguma repercussão maior no paciente sem cardiomiopatia hipertrófica. Né? A gente está falando de um paciente especial aqui, que é hipertrófico. Quer continuar, doutor José? Certo. E o desfecho desse nosso paciente no ambulatório, ele ainda mantém o acompanhamento. A última consulta dele foi no dia 28/6, agora recentemente, mantendo uma queixa de dor torácica, mas associada mais ao estresse. E o nosso questionamento é se essa possível isquemia é apenas da lesão coronariana ou da fisiopatologia da própria doença da cardiomiopatia hipertrófica. Vale lembrar que ele teve essa fibrose apical agravada nos últimos 2 anos, comparando as duas ressonâncias cardíacas. E aí fica a dúvida na nossa conduta: será que vale a pena repetir o cateterismo pensando em intervenção percutânea ou não? Eu acho, por isso que a gente achou esse caso muito interessante de trazer aqui para a discussão, porque a gente fala sempre que a lesão moderada de um paciente não hipertrófico deve ser olhada diferente de um paciente com miocárdia hipertrófica e lesão moderada. Né? Fazendo uma analogia que até estava brincando aqui com o Ribamar, a gente pode comparar o paciente que é sem doença e sem lesão coronária, um paciente que recebe uma família com salário mínimo que tem um filho. Mas, vamos imaginar agora o hipertrófico, ele recebe um salário mínimo e ele tem 10 filhos, ou seja, ele não tem nenhum problema, ele recebe o mesmo salário mínimo que a família anterior, mas ele tem uma necessidade, um consumo muito alto, e por isso ele vai ficar carente nesse momento. Então, ele seria o hipertrófico sem lesão coronária. E a terceira situação seria uma família que recebe o salário mínimo com 10 filhos e que, de repente, o patrão resolve só dar metade do salário mínimo. Agora eu só dou uma lesão moderada, eu dou só metade do salário mínimo. Ele já vivia uma situação de penúria e agora ele está numa penúria agravada pela metade do salário que ele passa a receber. Se fosse aquela família de um filho, ele podia ficar muito bem com sua lesão moderada. A questão ela pode repercutir mais intensamente e fazer fibrose, né? Se a gente deve intervir nessa lesão é outra questão, mas, de início, eu acho que esse caso mostrou que esse paciente teve uma piora importante de uma fibrose numa região que é perfundida pelaquela lesão, aquela diagonal, né? E poderia ser a causa. O que você acha, Breno? Você acha que a lesão coronária contribuiu para essa fibrose que ele tem na ponta? Agora que a gente já viu tudo, como eu tinha o viés antes, sempre que eu tenho o viés de saber o caso, eu não gosto de comentar coisa, eu gosto de fazer de conta que nós estamos vendo pela primeira vez. Né? Eu acho que a doença coronária dele jogou um papel, sim, porque, como o Fernando comentou, à medida que a gente passa dos 50 anos, a doença coronária começa a jogar um papel nesses pacientes também. E não é comum a gente observar esse grau de progressão de fibrose em pacientes só com hipertrófica, que chega nessa faixa etária sem arritmia. Então, eu me preocupo que uma parte dessa isquemia e, consequentemente, dessa fibrose seja provocada, como você colocou, por esse estresse constante que ele vive, né? Que ele não está nunca com consumo de oxigênio que uma pessoa sem hipertrófica tem em situação basal. Então, ele está constantemente sendo exposto com consumo aumentado, e é possível que essa doença tenha progredido nesses 3 anos, né, que separaram o CAT. Posso fazer um comentário? Não sei se já foi tomada uma conduta ou se ainda estão realmente aqui para discutir. Mas, assim, hoje,
a gente tem na sala de hemodinâmica outros recursos, que saem um pouco da imagem, a gente já caracterizou pela imagem angiográfica, a gente pode passar para a fisiologia coronária, que a gente pode fazer em sala. Há um tempo atrás, até uns 6 anos atrás, a gente tinha a reserva de fluxo fracionado, o FFR. Acho que os residentes já ouviram falar, aquele fio guia que se põe dentro da coronária, igual o fio de angioplastia, que tem um transdutor de pressão e mede o gradiente transpressórico na hiperemia máxima, quando você injeta adenosina, estimula a microcirculação e estimula a hiperemia máxima. No cenário da miocardiopatia hipertrófica, não era tão recomendado. Por quê? Porque por causa do edema da microcirculação, onde a gente tinha podia ter um falseamento, uma subvalorização do resultado. De uns 5, 6 anos para cá, surgiram os chamados índices não hiperêmicos, aqueles que são medidos também o gradiente lesional, mas não com base na microcirculação, mas pelo período diastólico da circulação coronária, que é onde é o período de enchimento da irrigação da coronária. Então, não teria influência da microcirculação. Você mede dentro do ciclo cardíaco isso. A gente tem o IFR, que foi o primeiro deles, o Instantaneous Flow Reserve, tem o RFR, o DFR, tem vários exames agora não hiperêmicos mais. Eu acho que se a gente ainda tem dúvida, a gente poderia também abrir mão de um desses exames, porque assim, o raciocínio do compartilhamento de fluxo, ele é perfeito. 10 filhos, não mudou o salário, diminuiu, pode ser a associação. Mas isso, indubitavelmente, causaria uma alteração na circulação, na perfusão coronária, que a gente pode medir especificamente com esses índices. Mas, Ribamar, de qualquer forma, a gente acha que vai haver uma lesão moderada, pode haver uma redução do fluxo. Sim, a gente pode medir essa redução. Mas se ela é intensa o suficiente para causar isquemia numa pessoa normal, é aquela questão, né? Então, mas que ele vai ter uma lesão, alguma diminuição, a gente já sabe que ele tem. Eu queria comentar também a questão dos aneurismas de ponta, né? A gente vê nos hipertróficos, aneurisma apical. E a ponta é justamente aquela situação onde tem um fluxo menor, né? Então, já saiu sangue, vários septais ao longo do tempo. E ele está dilatando a ponta, a parte que está hipocinética na última ressonância. É bem provável que mais para frente ele venha a fazer um aneurisma, com tanta fibrose, né? Então, a gente tem visto em hipertróficos uma frequência relativamente alta de aneurismas, e na última diretriz americana ele entrou com um fator de risco maior, basta ter um aneurisma apical para você indicar um CDI, né? Já que essa é uma região de mais fibrose, de áreas de reentrada, é possível de ter arritmia. Mas só lembrando que isso não é uma coisa rara de acontecer no hipertrófico. A gente nunca entendia muito bem por que acontece aneurisma. Muitas vezes a gente atribuiu ao gradiente médio ventricular, que eles podem ter ali pela a posição dos músculos papilares, que na hora que eles fazem a constricção, poderia haver um fluxo também de volta para a ponta e dilatar a ponta. Mas agora tem se falado na possibilidade desse maior intensidade de contração dos músculos papilares por conta de um mecanismo de compensação pela perda da ponta. Então, perdeu a ponta, e os músculos papilares vão aumentar a intensidade e podem fazer o gradiente. Então, pode ser uma coisa ou outra, né? Mas, em resumo, há uma frequência alta, ou relativamente alta, vamos dizer assim, de aneurisma de ponta, e que pode ser consequência dessa isquemia, sem dúvida. Então, a gente talvez esteja subvalorizando tudo isso que acontece de isquemia na cardiomiopatia hipertrófica. E eu tenho um certo, assim, eu fico sem saber se realmente essas medidas que a gente pode fazer de reserva de fluxo possam ser úteis, porque eles são pacientes que têm uma intensidade de consumo muito alta. Mesmo aquela pequena redução que seria sem efeito nenhum para um paciente normal, pode, para ele, ser mais significativa. Qual a sua opinião, Fernando? Eu tendo a concordar, assim, eu acho que a gente não tem ensaios clínicos em hipertrófica, né, nesse sentido. A gente tem que usar as evidências emprestadas da doença coronariana em si, né. Eu mesmo ia fazer um comentário, perguntar para o Dr. Ribamar se teria a opção de fazer esses estudos, né, porque a gente fica na dúvida. E agora, sim, mesmo que seja ali uma diagonal que possa estar causando essa isquemia, onde tem uma progressão da área de fibrose, na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, a gente já tem uma evidência de uma progressão da isquemia de fibrose naquele território. Então, eu tento, na dúvida, a atribuir essa doença coronariana.
por mais que a fibrose da hipertrófica em si possa progredir, ela demora de 5 a 6 anos para aumentar em torno de 5%. É o que a gente sabe. Claro que os estudos que avaliaram têm um grau de confiança bem amplo, assim. Mas, em média, é isso, assim, 5% em 5 anos. Então, uma progressão de fibrose um pouquinho mais acelerada do que isso, e tendo uma lesão coronariana naquele território, eu atribuiria a essa doença, a aterosclerose, porque é o que a gente pode mudar, né? Não tem nenhuma droga que reverta a fibrose ou essa progressão de fibrose para hipertrófica. Então, na dúvida, vamos para o lado que a gente possa tratar ou que a gente possa trazer o paciente. Seria a minha opinião. Eu também penso assim, eu acho que está provado, esse caso provou o que a gente fala, realmente uma lesão moderada no hipertrófico pode ser maligna, né, completamente diferente do que acontece numa pessoa sem cardiomiopatia hipertrófica. Né? Eu acho que esse caso provou, e por isso que eu comecei a abrir a reunião falando que algumas vezes os pacientes nos ensinam um caso clínico diferente. Esse comprovou o que a gente já pensava, a lesão moderada deve ser encarada com outros olhos num paciente com hipertrófico. Ele acentuou aquela fibrose naquela região. Mas, no meu entendimento. Agora, eu pergunto, será que a gente deveria tratar essas lesões? Qual é a perspectiva de um tratamento em relação à persistência dos resultados a longo prazo nesses pacientes? Aí vem a questão. Não, tratar uma lesão moderada não é uma coisa de bom prognóstico, mas de permanência de lesões ok, né? Bom, do ponto de vista percutâneo, é uma lesão relativamente simples de se tratar. Ela não compromete o ósseo, ela é um pouco mais adiante, tem uma zona para ancorar o estente. Minha única questão é, e olha que o intervencionista não querendo fazer o procedimento, minha única questão é, e aí extrapolando, como disse o doutor Fernando, aquele nível de evidência emo, né, em minha opinião. A gente vai extrapolar os conhecimentos da doença coronária. Na doença coronária, a gente questiona qual que é o benefício da revascularização no paciente estável, não é isso? Teoricamente, na grande maioria, não diminui mortalidade e não previne infarto. Aqui a gente pode prometer para ele uma redução de sintomatologia, não sei se a gente pode prometer isso para ele, porque não ele é tem outras evolução da razões. fibrose. A gente não sabe isso, né? Vai ser tudo... assim, não existe casuística que mostre isso. Vai ser, na minha opinião, uma discussão com o paciente. A gente não tem certeza. Pode ser que previna a progressão da fibrose, pode ser que não, é o que a gente tem disponível. A gente tem que ser bem sincero, a gente não pode prometer nada para ele. Resultados a longo prazo do stent, porque para ponte a gente sabe que ponte para lesão moderada não é bom. Não, ponte com lesão, ponte não. Agora, aqui, geralmente, os stents farmacológicos, uma lesão focal, no vaso 2,5, a chance de uma restenose é inferior a 5%. Não é paciente diabético, lesão bem tranquila. O resultado é bem tranquilo, do ponto de vista de prognóstico. A chance dele ter uma recorrência é menor que 5% no longo prazo. Mas tem que tomar terapia dupla, aquela história toda. Agora, tive uma liberação de cannabis endógena aqui e viajei um pouco. Porque eu fico preocupado com aquela lesão do tronco. Porque né? É um paciente que tem um ritmo de fluxo aumentado, é um tronco que trifurca, então a chance de progredir é um pouco maior, né? E aí eu acho que seria interessante a gente ter um controle, inclusive fisiológico, como você falou, também por isso. De repente, aquela lesão de diagonal atrapalhou, mas um pouco daquelas outras, porque ele tem um comprometimento. Até eu estava pensando agora, quando eu falei ali, eu dei na cara que eu já sabia o que ia acontecer, que eu falei, eu apostaria no diagonal, né? Foi à toa. Mas ela também tem sinais de sofrimento no restante da parede lateral, que não é irrigado pelo diagonal, e até um pouco mais de parede, de porções basais antes daqui. Então, de repente, aquela lesão de tronco pode ter progredido. E morrer por causa do tronco. Então, acho que seria interessante fazer essa avaliação o mais completa possível para a gente não menosprezar a lesão de tronco. Qual o exame agora, Ibrahim? Eu agora iria mandar para esse CAT tem 2 anos. Eu agora iria mandar para o Ribamar com complementação de estudo fisiológico da imagem. Com fisiologia. Ribamar, se você fosse fazer um CAT hoje, lhe chamasse para fazer um CAT hoje de uma paciente médica com cardiomiopatia hipertrófica, com 50 anos de idade, e que você encontra padrão parecido, lesão de 50%, a paciente com muita dor. Eu iria para a fisiologia intracoronária, eu faria as provas de função de não hiperêmicas diastólicas. E se dessem só discretamente reduzidas? Manteria minha conduta de não intervir, porque eu acho que eu não tenho evidência para trocar
um problema pelo outro, né? Assim, mas confesso que eu tenho muito menos conhecimento nessa área do que a senhora, professora. Eu acho que na verdade, eu não vou refazer o que eu diria, eu não manteria clínico, eu ligaria para a senhora. Deixa eu mudar o direcionamento da pergunta e dar uma apertada em você agora. Se a gente tivesse um mapeamento genético, ele podia contribuir, mostrar uma variante que é mais agressiva, menos agressiva? Não, acho que ou não. Não tem isso ainda? Eu acho que não teria. Eu acho que o que a gente poderia, eu diria talvez assim para rima, vamos ter agora o Mavacantei, né, um novo medicamento que diminui a hipercontratilidade, teoricamente vai diminuir o consumo, a dor pode melhorar. Nós vamos, inclusive, participar do estudo, agora a fase 3 do não obstrutivo, que é o caso dessa paciente aqui. Então, se a gente conseguir diminuir contratilidade, a gente pode melhorar. O risco é que ela está tendo muita fibrose, daqui a pouco ela vai perder fração de ejeção por fibrose e talvez não tolere o medicamento. Ela tem indicação para CDI? Teoricamente, sim, né? Ela tem um aneurisma de ponte. Se a gente for seguir a diretriz americana, ela tem um fator de... não tem um aneurisma ainda. Tem bastante fibrose. Isso que eu ia falar, ela tem não é mais de 15% 15%, mas não foi incluído como fator de risco maior, por enquanto. Né? Se tivesse um aneurisma, sim, por enquanto, não. Mas já ela vai encaminhar para ter um aneurisma, ele talvez tenha. O que pensa, Fernando? Você pensaria em pôr um stent em um paciente com lesão moderada com dor? Eu acho que conforme o Dr. Ribamar também mesmo sugeriu, acho que tem que discutir com o paciente, né? Ver assim, claro, ele já tem 3 visitas por angina, né? Se a gente só reduzir as visitas ao pronto-socorro por angina, talvez já se pague esse stent, né? Assim. Mas eu acho que tem que conversar com o paciente, tem que discutir. De fato, não é num dos ramos principais, embora que o febral não seja tão pequeno, mas acho que é uma decisão individualizada. E só uma pergunta que eu ia fazer, só mais uma discussão antes já está quase no horário. Paciente com uma fibrose extensa. O pai faleceu de morte súbita aos 45 anos. Eu acho que teria que até conversar um pouquinho mais com esse paciente para entender a história desse pai. E talvez um ápice que está apresentando aneurisma. Será que vale um CDI? É verdade. Esquecemos esse outro fator de risco, que é o pai com morte súbita na família. Aí já entra aqui na diretriz americana até os 50 anos, então entraria um fator de risco agora relevante, né? Muito bem, eu acho que a falta de evidências, a falta de evidências não deve justificar também a gente nunca fazer, porque se ninguém começar a tratar a lesão moderada, nunca vai haver evidências também, né? Então, vamos terminar esse seu último slide, José? Esse é o meu último slide, agora eu vou passar a palavra para a doutora Giovana. Perfeito, por favor, doutora Giovana. Obrigada, José. Boa tarde, eu sou a Giovana, eu sou a R1 de Clínica do Hospital Heliópolis e vou apresentar um pouco sobre a miocardiopatia hipertrófica associada, então, com a isquemia coronariana. Falando um pouco da miocardiopatia hipertrófica, ela é uma doença genética autossômica dominante, onde a gente vai ter algumas variantes patogênicas de genes contráteis do sarcômero cardíaco. E aí, essas alterações, principalmente, vão ser encontradas nas cadeias pesadas de beta-miosina, da proteína C de ligação da miosina e a troponina T. E essa doença ela é a principal causa de morte súbita em adolescentes, adultos e jovens, especialmente em atletas, mostrando um grande fator socioeconômico importante. A fisiopatologia da cardiomiopatia hipertrófica ela leva a diversas alterações, podendo elas estarem associadas em um paciente, ele tendo diversos acometimentos desse, ou um que vai estar mais evidente. Entre eles, a gente tem a obstrução interventricular, que foi comentado no início do caso, que ela está presente em mais ou menos 75% dos pacientes com essa patologia. No paciente do nosso caso, estava ausente. Aí o paciente também pode ter uma disfunção diastólica, regurgitação mitral, isquemia miocárdica, que é o que a gente vai abordar aqui, disfunção autonômica e uma hipercontratibilidade. Então, associando a cardiomiopatia hipertrófica com uma isquemia miocárdica,
como foi abordado, a gente viu que a principal fisiopatologia desse infarto, dessa isquemia miocárdica, ela não está tão relacionada com a obstrução das coronárias, e sim mais por um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio do miocárdio, uma disfunção microvascular, tendo uma diminuição da reserva do fluxo coronariano, e também uma hipertrofia medial das arteríolas intramurais, assim como também uma diminuição da densidade dessas arteríolas. E aí, associado, eu também posso ter uma elevação de pressões intraventriculares. Todas essas alterações, junto com uma função sistólica hiperdinâmica e também obstrução da saída do ventrículo esquerdo, a gente pode evoluir, então, para um infarto agudo do miocárdio. E aí, podendo, mais futuramente, evoluir para outras complicações, como aneurismas do ventrículo esquerdo, principalmente localizado na região apical, e arritmias ventriculares. O infarto agudo do miocárdio, ele é, sim, presente e frequente nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. Porém, como foi abordado na discussão anterior, é muito escasso a presença da literatura sobre estudos que abordem essas duas interrelações. A gente achou alguns estudos, mas são estudos mais observacionais, que relacionam essas duas patologias, Esse foi publicado em 2015 e ele é um estudo de corte observacional, onde ele pegou uma análise de dado de bases americana e separou eles em 2 grupos, entre os pacientes com cardiomiopatia hipertrófica que evoluíram para o infarto agudo e aqueles com infarto que não tinham uma cardiomiopatia hipertrófica. Por ele ser observacional e de uma coleta de dados, tiveram algumas limitações, como algumas informações que não foram possíveis estar presentes, como a fração de ejeção do eco ou algumas alterações do cateterismo, mas as possíveis conclusões desse estudo, que analisou 5.901.827 pacientes com infarto, sendo que desses, 5.688 eram pacientes com infarto que tinham a doença, a miocardiopatia. E as conclusões que eles observaram, através desse estudo, foi que os pacientes com a miocardiopatia apresentavam muito mais um infarto sem supra de ST, e isso se dá pela explicação anterior da fisiopatologia, que não é tanto pela obstrução da coronária. E, independente da forma do infarto dos pacientes com a miocardiopatia, tem uma tendência a não ter a necessidade da revascularização pelo método tradicional da indicação, que seria uma obstrução maior do que 70% a 80%. Analisando a mortalidade, a mortalidade entre os que receberam uma revascularização foi maior entre os pacientes que tinham uma cardiomiopatia hipertrófica comparado àqueles que não tinham a cardiomiopatia hipertrófica. Com relação à mortalidade intra-hospitalar entre esses 2 grupos, não teve diferença, mas avaliando num subgrupo, especificamente aqueles que tiveram um infarto com supra, os pacientes que tiveram uma miocardiopatia hipertrófica com esse infarto com supra tiveram uma menor mortalidade. Outro estudo, bem similar a esse, mas um pouco mais recente, de 2017, também observacional, usando uma base de dados diferente, de outro continente, de Taiwan, que também pegou e conseguiu chegar a algumas conclusões similares. Nesse estudo, 257 pacientes tiveram um infarto associado com a miocardiopatia hipertrófica, e 176.801 não tinham a miocardiopatia hipertrófica. E com relação às conclusões anteriores, esse estudo comprovou as mesmas conclusões que o anterior com relação à probabilidade do infarto desses pacientes com a miocardiopatia ser sem o supradeslivenamento do ST, e também ter uma tendência menor a uma necessidade de intervenções, seja uma intervenção cirúrgica ou de hemodinâmica. E aí, algumas outras que eles tiveram foi que os pacientes que não tinham uma cardiomiopatia hipertrófica tinham uma maior mortalidade
no primeiro ano. Então, no primeiro ano, após o infarto, os pacientes que não tinham uma cardiomiopatia hipertrófica apresentaram uma mortalidade maior. E, após esse 1 ano, essa relação inverteu. Então, depois do primeiro ano do infarto, ocorreu uma mortalidade maior dos pacientes com a cardiomiopatia hipertrófica. E eles associam isso, essas causas de morte, na verdade, não estarem em si associadas com o próprio infarto ou em si com o tratamento. E aí, as conclusões que a gente consegue chegar através desse levantamento, a gente percebe que não tem estudos interligando essas duas relações e também dando um direcionamento para a gente sobre como fazer a abordagem terapêutica para eles. Como a doutora Edileide levantou a questão, se seria, então, mais indicado abordar uma obstrução moderada, ao invés de aguardar ela ser grave, decorrente de que esses pacientes com essas patologias já têm uma necessidade de oxigenação do miocárdio maior e, assim, sofrem com mais sintomas ou não. Então, existe uma necessidade maior da literatura para a gente poder fechar mesmo uma conduta que seja mais fidedigna, né, aos estudos, mais evidente. Mas, enquanto isso, a gente ainda não tem nenhuma conclusão. Perfeito, doutora Giovana, obrigada. Vamos terminar com uma pergunta, resposta só sim ou não. Vocês acham que esse caso ilustra essa afirmação que a gente vinha tendo ao longo do tempo, que realmente lesão moderada pode ser maligna no paciente com cardiomiopatia hipertrófica? Sim ou não? Por favor, doutor Marcelo, começando com você. Ficou convencido disso? Doutor Ribamar. Acende uma luz. Ainda não está convencido completamente. Doutor Ibrahim. Eu acho que aponta mais nessa direção, sim. Fernando Scolari. Possivelmente. Eu falaria que possivelmente. Auditório, alguém de vocês ficou convencido ou não? Quem ficou, levante a mão, por favor. Lembrando que a nota do estágio vai ser dada depende pela doutora disso, Edileide. depende da mão. Mamar não dá nota. Ok, pessoal. Motivação certa, as pessoas vêm. Responde do jeito que a gente quer, né? Ok, pessoal, então eu queria agradecer a presença de todos, especialmente a presença do doutor Ribamar, que saiu de férias para vir até aqui com a gente. Muito obrigado, sua participação foi excelente aqui, clareou bastante as coisas para todos, aprendi bastante na nossa discussão. E quero agradecer também ao doutor Marcelo, da diretoria aqui do CASA, a todos vocês que estão nos assistindo de longe, ao doutor Fernando Scolari, nosso consultor remoto, agora que está mais perto geograficamente da gente. Doutor Ibrahim, por favor, encerre. Eu queria agradecer, mas é um prazer te ver de novo, Fernando, agora em climas mais amenos, né? Mas não muito, né? Acho que aí deve estar meio frio. Mas agradecer também, em meu nome, ao Ribamar, ao Marcelo, a você, por ter esse pique de tocar essa reunião semanal. Não é fácil, a gente está aqui toda semana, né, caçando casos interessantes, mas sempre aparece. Obrigado a todo mundo que esteve aqui e remotamente. Até semana que vem.